Meus queridos, vamos falar agora sobre execução de fundações superficiais. Eu já sei quais são os tipos de fundação superficial: bloco, sapata, radier. E agora tem alguns detalhes executivos que você precisa saber no dia da sua prova. E é isso que a gente vai tratar aqui hoje. Sabemos que as fundações superficiais, rasas ou diretas, são aquelas cuja altura de assentamento é menor do que 2 vezes a sua menor dimensão em planta, e que sapatas e blocos isolados devem possuir suas dimensões superiores a 60 centímetros, ou seja, não podem ter menos de 60 centímetros. Vamos ver o que mais a norma traz de exigências. Sabemos que todas as fundações elas devem preceder de um lastro de concreto com pelo menos 5 centímetros. Esse concreto não precisa ser um concreto estrutural, pode ser um concreto magro, um concreto pobre em cimento. A interessante aqui é nivelar o terreno, manter o traço, a relação água-cimento e, além disso, promover um cobrimento adicional da base da fundação que ficará em contato com o solo. O que mais nós temos de exigência normativa? Sabemos que existem cargas excêntricas. São sapatas que, fundações superficiais, sapatas ou blocos, que vão receber cargas junto com um momento fletor. Por que eu tenho esse momento fletor? Por conta da excentricidade. Se eu tenho excentricidade, eu tenho carga axial mais momento fletor. Eu tenho um binário ali também em função dessa excentricidade. Isso pode causar na gente, ou seja, na gente não, nas sapatas, né, obviamente, na base delas, trechos que não estão comprimidos. Perceba que esse momento fletor, se a gente tem uma carga centrada, o que ela vai gerar aqui? Compressão uniforme em toda a base. Se eu tenho um momento fletor, esse momento fletor, ele pode gerar o quê? Tração. Se fosse um momento homogêneo aqui, né, um momento puro, flexão pura, tração de um lado, compressão do outro. Então aqui a gente estaria comprimindo um lado, tracionando o outro. Quando eu tenho uma composição, que a gente está falando aqui de flexocompressão, a flexão pode gerar áreas tracionadas na base da minha fundação. E isso é inadmissível do ponto de vista do solo. Se eu tenho tração na base da fundação, então a base da minha fundação tende a levantar, tende a puxar o solo, tracionar o solo. Isso não existe, o solo não vai ser tracionado. Simplesmente vai haver o quê? Um ponto de descontinuidade no contato fundação e solo. Seria uma tração na base da fundação. Isso pode? Pode, mas tem um limite. Qual é o limite? Obrigatoriamente eu tenho que ter uma área comprimida maior do que 2/3 da área total, quando eu aplico solicitações características. É o meu MK, o meu NK, característico, ainda não sofreu ação dos coeficientes de ponderação. Então eu tenho que ter pelo menos 2/3 da área total comprimida, da base. Está aqui, ó, área comprimida. Se eu aplico solicitações de cálculo, que já estão com os coeficientes de majoração, de ponderação das cargas, agora eu preciso ter uma área comprimida de pelo menos 50 centímetros. 50%, desculpe. Então aqui, ó, pelo menos 50% da minha base da fundação, numa carga excêntrica de cálculo, deve estar comprimida, ou 50% ou mais. Óbvio, o ideal é sempre que 100% da base da fundação esteja em contato com o solo, assim eu aproveito melhor a minha fundação. Mas existem cargas excêntricas, existe um limite, uma flexibilidade da norma, mas nunca mais de 2/3 quando eu tenho solicitações características e nunca menos de 2/3 de área tracionada, quando solicitações características, e nunca menos de 50% de área comprimida. Sempre tem que prevalecer a área comprimida nas minhas fundações. Cargas horizontais. Em alguns casos, eu tenho a fundação, ou seja, o maciço de solo, resistindo a uma ação
da fundação, como se fosse uma carga horizontal que a fundação faz no solo e, consequentemente, o solo faz nesta reação. Reagindo a esse contato com a fundação, ele faz o que a gente chama de empuxo passivo. Então, quando a gente vai equilibrar uma força horizontal, eu posso contar com, além da resistência ao cisalhamento no contato entre o solo e a fundação, também eu posso contar com esse empuxo passivo. Só que esse empuxo passivo que eu calculo, ele deve ter um coeficiente de segurança ou um fator de segurança maior ou igual a 2 para limitar as deformações. Então, eu não posso considerá-lo como contribuindo integralmente com o esforço causado pela carga horizontal devido ao empuxo passivo. Tenho que minorar esta contribuição com pelo menos um coeficiente de segurança igual a 2. Mais observações sobre a execução, fundações superficiais, salvo, e aí eu digo, salvo quando assente em rocha. Então, com a exceção de rochas, a profundidade de apoio da fundação não pode ser inferior a 1,5 m. Via de regra, então, fundação superficial em solos tem que estar assentada aí para pelo menos 1,5 m de profundidade, com uma exceção. Se eu tiver, na maioria das fundações, dimensões menores do que 1 metro, então essa profundidade de 1,5 m pode ser reduzida. O que a norma quis dizer aqui? Para assentar a fundação superficial, não coloca nas camadas muito superficiais, pelo menos 1,5 m. Então eu escavo pelo menos 1,5 m e apoio a base da minha fundação superficial. Claro, se for assente em rocha, aí é uma exceção, porque se eu escavo 1 metro e já chego na rocha, vai ser ali a minha fundação. Mas com exceção de rochas, quando eu estou assentado em solos, pelo menos 1,5 m de profundidade. Ah, mas se a grande maioria das estacas, das sapatas, tiver base com dimensões menores que 1 metro, ou seja, são sapatas muito pequenas, significa que a carga é baixa, tem sapatas de 80, não posso ter sapatas de 50. Tem que ter sapatas de 60, que é o mínimo, 60 por 60, 80 por 80, 1 metro por 1 metro, são sapatas pequenas. Então aí, nesses casos, eu posso assentar a menos de 1,5 m. Neste caso do desenho, eu estou ali com uma sapata de base 1 metro, assentada a 1 metro de profundidade. Se isso daqui está dentro da norma, significa que a maioria das sapatas dessa obra estão em dimensões inferiores a 1 metro. Tem base menor ou igual a 1 metro, 80 centímetros, 60 centímetros, 70. E aí o que eu fiz? Eu lancei mão da exceção. Ao invés dela estar pelo menos a 1,5 m assentada de profundidade, ela está aqui só a 1 metro. Então é uma exceção ao caso de sapatas pequenas, sapatas menores. Ok, lembrando que a zona de plastificação do solo, ou a zona que atua as tensões ali, o bulbo de tensões, está entre mais ou menos 1,5 B a 2 B, é a área de abrangência e a zona de plastificação devido às cargas da estaca. Isso é um assunto de outra aula, mas só para mencionar ali, pelo menos 1,5 m, salvo se eu tiver sapatas muito pequenas, menores aí do que 100 centímetros ou 1 metro de base, aí eu posso abrir uma exceção. Entretanto, eu tenho que analisar o seguinte, fundações muito próximas, em cotas diferentes, eu tenho que ter um espaçamento entre elas. Esse espaçamento entre elas vai depender do tipo de solo. Óbvio, quanto menos resistente ao solo, mais eu tenho que espaçar. Por quê? Porque eu tenho que evitar superposição de bulbos de tensões ali e, inclusive, desmoronamentos, cisalhamento no sentido da fundação de maior profundidade. Então, o que a gente entende aqui com o que a norma vai trazer? Ora, se eu tiver fundações não assentadas na mesma cota, se tiverem cotas diferentes, quanto mais firme ao solo, mais próximas eu permito que elas estejam. Que no caso de rochas, esse ângulo 30 graus, então ele é mais fechado, as fundações estão mais próximas. Solos resistentes, mas não são rochas, são solos resistentes, 45 graus. E solos pouco resistentes? Opa,
aí eu tenho que evitar essa proximidade de estacas. Eu faço o quê? Alfa maior ou igual a 60 graus, então eu espaço ainda mais essas estacas, que estão em cotas diferentes, para não ter nenhum problema. Tá ok? Preciso trazer fundações e elas vão estar próximas e é um solo de pouca resistência. Adote outro sistema, outra solução. Caso contrário, você está desrespeitando as condições normativas. Em regra, quem que vai ser executada primeiro? A fundação de cota mais baixa executada em primeiro lugar. Por quê? Porque se eu executo a mais rasa primeiro, depois quando eu estiver escavando ao lado dela uma fundação que vai ser desenvolvida, uma sapata que vai ser construída, e eu escavo e eu ultrapasso a área, o que eu vou ter ali? Muito provavelmente vou ter problemas de cisalhamento, vou ter problemas de desmoronamento. Então primeiro eu faço a mais funda, depois eu caminho para mais superficial, quando a gente está falando de estacas próximas, tá ok? É diferente de quando a gente está falando de obras vizinhas, construções vizinhas. Via de regra, se eu tenho uma construção aqui, quando eu vou fazer um prédio novo ao lado, geralmente eu levo esse solo, que vem depois, a fundação dele vai a uma profundidade maior, para não ter a ver sobreposição de bulbos de tensões e, consequentemente, efeitos indesejáveis. Aqui agora eu estou falando de uma mesma obra. Vou executar. Primeiro eu executo quem? A mais profunda e depois a mais superficial, respeitando esse ângulo e depender do solo. Se tratando de solo, 45 graus é o mínimo que eu vou ter. Solos poucos resistentes, 60 graus é esse ângulo alfa de abertura entre eles. No caso de rochas, posso fechar um pouco mais o ângulo, trazer aí para 30 graus. Claro que há exceção de trazer aí, ao invés da mais baixa primeiro, executar a mais superficial primeiro, desde que justificado e com os devidos cuidados especiais contra o desmoronamento, contra aquilo que eu anteriormente havia mencionado. Alívio devido à utilização de vigas alavanca. Você já viu que as estacas, as sapatas de divisa ou sapatas alavancadas, o que nós temos? Nós temos excentricidade de carga, consequentemente, momento aí associado à compressão. Eu vou ter áreas, inclusive nas sapatas adjacentes, que vão sofrer o quê? Um alívio. A carga chega com um valor P e a reação é 0,6 de P. Por quê? Porque 0,4 de P foi resistido por essa viga alavanca que tenta ali se opor à carga P do pilar aplicada nessa sapata à direita. O que acontece? Há casos então de alívio. E o que eu faço nesses casos em que há alívio por conta da utilização de viga alavanca? Se eu tiver um caso de redução de cargas, eu considero apenas 50% dessa redução. Então, digamos que 0,4P aqui, 40% da carga seja reduzida em função da utilização de viga de alavanca. Considero, então, que somente 25% foi, de fato, reduzido. E eu dimensiono esta sapata não com 0,6, mas com 0,8 de P. É uma segurança que eu tenho em relação ao alívio de tensão. Eu considero ele, mas apenas 50% do alívio. Agora, um outro caso. Imagine que seja muito forte, muito grande, a ponto de causar tração na fundação, este alívio causado pela minha viga alavanca. Digamos que o esforço que a viga alavanca faz nesse ponto é de 1,2 P. Opa, aí eu vou ter o quê? Ter praticamente tração na fundação. E essa fundação que vai ter tração, ela vai ter que ser dimensionada de que forma? Ela vai ter que suportar essa tração total e pelo menos 50% da carga de compressão. Então eu tenho que dimensionar essa estrutura. Lembrando que o solo ele não vai ter tração, né? Mas a fundação ela vai sofrer tração na estaca, e essa estaca tem que estar resistida para toda essa tração que ela vai sofrer. Desculpa, estaca não, sapata. Estamos falando de fundação superficial e às vezes na minha mente vem estaca e eu estou falando de sapata. Se eu confundir aqui, saibam que nós estamos falando sempre
de sapata. Essa tração na sapata tem que ser resistida e, além disso, ela tem que ser dimensionada para pelo menos 50% da carga de compressão sem o alívio. Então, se tem 1.2 P atuando aqui nesta sapata, ela tem que resistir essa tração de 1.2. O concreto aqui tem que ser dimensionado, tem que ter aço para resistir essa tração e também a pelo menos 0,6, aliás, desculpa, 50% da carga de pressão sem alívio. Então é 0,5 de P, que é, se considero o alívio, pego a carga de pressão e divido por 2. São os casos de alívio. Se tem tração, considero metade da tração. Aliás, desculpa, se tem redução de carga, considero metade da redução. Se tem tração, aí eu dimensiono para 100% da tração e ainda assim, depois eu dimensiono com a exclusão dessa tração e com a carga total dividida por 2. Sempre metade da carga sem o alívio que seria gerado pela viga alavanca. Se há redução, 50% da redução. Se há tanta redução a ponto de tracionar, dimensiono para tração e depois tiro essa viga alavanca e dimensiono também a compressão pela metade da carga aplicada. Se for um caso de fundação com profundidades de assentamento diferentes, aqui, o que eu faço? Um escalonamento ou um chumbamento em rocha, que são as fundações sobre rocha. Ao invés de eu fazer, no caso de fundações sobre rocha, uma fundação que acompanhe a inclinação da rocha desta forma e, consequentemente, com a superfície inclinada, fique arriscado de sofrer deslizamento, eu faço duas coisas. Ou eu atiranto aqui, no caso com chumbadores, na rocha inclinada, ou eu faço esses degraus, esse escalonamento, para evitar o quê? O deslizamento da própria fundação. Quando eu tiver rochas alteradas ou em decomposição, claro, vou avaliar a rocha, o grau de decomposição, se necessário, inclusive, tratar as descontinuidades com injeção de argamassa epoxídica, nata de alta resistência, epóxi, enfim, os tratamentos devem ser os mais variados possíveis, eu nem os conheço na totalidade, mas tenho que tratar ou avaliar pelo menos a necessidade de tratar. Calcário, rocha calcária, nessa rocha cárstica, estudos especiais devem ser feitos porque são rochas que geralmente estão sujeitas a fraturas. Então, sempre eu devo considerar, no caso de fundações sobre rocha, possíveis problemas, possíveis descontinuidades, falhas, fraturas, xistosidades, sempre analisando aí o caso do escalonamento ou do chumbamento em superfícies inclinadas, que é comum de se ver em prova. Procedimentos sempre executivos. Continuando aqui agora da execução das fundações superficiais, é o que nós estamos falando, fundações superficiais. Quando eu fizer escavação por equipamento mecânico, eu tenho que parar antes, pelo menos 30% acima, 30 centímetros acima da cota prevista e o final ser removido manualmente. Por que ele quer dizer isso? Se eu entro com o equipamento lá bem próximo da cota de assentamento, eu posso amolgar o solo, eu posso causar ali problemas naquele solo de assentamento. Então, paro a minha escavação mecânica, 30 centímetros antes, e o finalzinho ali é manualmente que eu vou chegar na cota de assentamento, na cota desejada. No caso de rochas, quando tiver martelete, rompedor, explosivo, é óbvio que se tiver algum bloco que se rompeu e ficou solto, eu tenho que removê-lo. Caso contrário, ele vai agir como se fosse um matacão ali no solo, sem estabilidade, bloco solto. Claro, ele tem que ser removido. Como que eu preparo este solo para concretagem? Primeira coisa, antes de concretar, o solo tem que estar isento de material solto, seja bloco de rocha, seja solo ali que sofreu amolgamento, que foi trabalhado, tem que remover esse solo. Todo esse solo solto, esse material solto que foi revirado ali durante a escavação, tira. Isso aqui pouca gente lembra, mas você vai ouvir agora e não vai errar mais. O solo tem que ser vistoriado por profissional habilitado, que vai confirmar em loco a capacidade de suporte. Com o quê? Com esse carinha aqui, ó, com penetrômetro ou outro ensaio de campo. Aqueles ensaios que se confirmam na hora. Então veja,
Eu escavo, o profissional habilitado tem que ir lá, dar o aval dele e falar, pode concretar. Então eu tenho que ter vistoria prévia. Caso necessário aprofundar a cava, ora, eu estou ali, o cara viu meu solo e falou, não tem capacidade. O projeto falou para assentar aqui essa fundação superficial a 2,50 metros, 2,5 metros, e eu não vejo, na hora que eu fizer a inspeção, resistência suficiente. É necessário aprofundar a cava. Então eu tenho duas opções. Ou eu aprofundo e preencho até aquela cota com concreto não estrutural, um concreto com consumo de cimento acima de 150 kg por metro cúbico, e aí executo depois a minha fundação. Então o que eu fiz? Eu cheguei lá, preciso escavar mais. Escavo mais, jogo concreto não estrutural e depois assento a minha fundação da forma como eu havia previsto inicialmente. Só que agora, ao invés de estar assentada, assente sobre o solo, ela vai estar assente sobre concreto não estrutural, que, com um consumo mínimo de 150 kg por metro cúbico, vai ter pelo menos uma resistência maior do que se esperava do solo. Por isso que se faz essa compensação, se dá essa alternativa para fazer essa recomposição de altura. Outra forma, eu vou então escavar mais. E se eu escavo mais, aí eu tenho que consultar o projetista. Meu amigo, não deu aqui profundidade, não deu resistência suficiente nessa profundidade, vou ter que escavar e aprofundar mais. Ele vai falar assim, ó, espera aí que eu vou dar uma checada. Por quê? O pilar vai ser alongado. Se eu vou aumentar o pilar, vou aumentar a esbeltez do pilar, posso ter problemas. Ah, então o cara vai falar, olha, você não tinha uma cinta aí, você não tinha uma baldrame, vamos colocar uma baldrame, vamos aumentar essa baldrame, aumenta a rigidez. Ou então, não, pode aprofundar, esse aprofundamento que você vai fazer aí é pouco, é de 1 metro, meio metro, não vai interferir. Consulta o projetista, ou, para não precisar consultar o projetista, apoia a fundação na cota prevista, preenchendo abaixo disso com concreto não estrutural, embora tenha exigência. Não pode ser um concreto pobre, tem que ser um concreto com pelo menos 150 kg por metro cúbico de cimento, o consumo de cimento. Tenho dúvida ainda, parto para aquilo que a gente já viu nos ensaios, parto por um caso de prova de carga. Aí eu faço a prova de carga em placa, que é o quê? Uma simulação ali na prática da resistência do solo, de uma sapata superficial, é como se eu estivesse ali aplicando, fazendo um ensaio no solo e analisando o seu comportamento, a sua deformação sob níveis de tensões diferentes, para ver se o solo projetado tem de fato a resistência que foi considerada em projeto. Feito isso, concretei, minha sapata está lá, meu bloco está lá, minha fundação superficial está lá. Eu vou reaterrar. Quando? Concreto e reaterro? Não. Após a cura da sapata. Então, procedeu-se a cura, eu posso fazer o reaterro. Então, não é imediatamente. O reaterro vem depois da cura da sapata. E, às vezes, a banca pode querer te iludir, falar, após 28 dias, imediatamente após... Não, após a cura da sapata, pode-se proceder com o reaterro compactado da cava. Então, eu reaterro e faço a compactação. Esses são os procedimentos principais na execução de fundações superficiais. Espero que vocês tenham entendido e consigam resolver as questões que a gente já vai ver aqui com vocês.